Olá a todos, mais uma vez vamos iniciar mais um podcast no tema Arte e Cultura do Colégio Planalto, e tendo em conta que isto está a ser gravado por alturas do Natal de 2022, eu escolhi um quadro que é o quadro favorito do Papa Francisco. Ele disse isso em certa altura, concretamente o quadro A Crucifixão Branca, pintado em 1938 pelo artista Marc Chagall. É um quadro de dimensões médias, mede 1,55 m por 1,39 m e está atualmente no Museu de Chicago, nos Estados Unidos. Abordando Marc Chagall, foi um dos principais iniciadores da pintura moderna no início do século XX, e como só faleceu em 1985 com 97 anos, provavelmente foi o último dos grandes pioneiros da modernidade na pintura a falecer. O Marc Chagall, para quem conhece alguma coisa de pintura, tem uma forma de trabalhar inconfundível e que de certa maneira ficou única no panorama da pintura do século XX. Ele não se encaixa em movimento nenhum, pode ter alguma relação com o surrealismo, mas no fundo Marc Chagall é Marc Chagall. É um judeu de origem russa, formado na Academia de São Petersburgo, mas que desde 1910 está a viver em Paris. E é em Paris que ele entra em contacto com as vanguardas europeias. Ele ainda regressou à Rússia por altura da Revolução Comunista de 1917. Como muitos intelectuais da época, ele entusiasmou-se com o comunismo, chegou a ser um comissário das belas artes no governo de Lenin, mas rapidamente se desiludiu. Isto foi muito frequente com muitos artistas de vanguarda daquele tempo, e em 1922 já está de novo em Paris, de onde vai viver grande parte da sua vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele emigra para os Estados Unidos para fugir à invasão dos nazis, e o resto da vida, até 1985, ele vai vivê-la entre a França e os Estados Unidos. Também é peculiar e muito referido a relação intensa, amorosa que ele tinha com a sua mulher Bela, que infelizmente faleceu muito mais cedo do que ele, em 1944, e que o deixou marcas para toda a vida e que aparece muitas vezes referida na sua obra. A sua pintura, que tem características únicas, e podem ver já na imagem que está a ser projetada, baseia-se na representação aparentemente anárquica de recordações pessoais, nomeadamente do judaísmo, da infância na Rússia e da sua vida familiar com Bela. Era como se ele estivesse a divagar os seus pensamentos, e consoante os seus pensamentos iam aparecendo na sua mente, ele os iria registando, e quem diz pensamentos diz recordações, diz tudo aquilo que se passa com a vida do nosso cérebro. Alguns historiadores viram na sua obra uma ligação ao surrealismo, e é verdade, quer dizer, esta ligação quase anárquica, esta representação aparentemente ilógica ou irracional dos objetos, tem relações com os surrealistas, mas Marc Chagall nunca fez parte do grupo e manteve sempre à margem de todos os grupos surrealistas, nomeadamente o mais importante, que era o que nasceu à volta de André Breton em Paris. Bom, esta obra foi feita justamente em 1938, no final de 1938, após as notícias que vinham de Berlim sobre a chamada Noite de Cristal, ou Kristallnacht em alemão. Foi o momento em que, acicatadas pelas autoridades, tropas de assalto SS, com apoio entre alguns populares, andaram durante toda a noite a destruir as marcas do judaísmo em Berlim, partindo as montras das lojas, atacando as casas dos judeus, queimando, destruindo, nomeadamente as próprias sinagogas.
e de certa maneira marcou uma mudança mais radical na forma como o nazismo passou a encarar a perseguição aos judeus. Ficou conhecida como a Noite de Cristal, justamente devido ao facto de terem ficado pelo chão das ruas os restos de vidro das montras e das janelas das casas que foram barbaramente partidas. Chagall, como judeu, ficou muito chocado com aquilo que aconteceu, mas é estranho que, apesar do seu judaísmo, ele tenha recorrido a uma figura de Cristo, embora rodeada de cenas simbólicas da sua infância russo-judaica, como era habitual. Como veremos, não é um quadro de protesto, é antes uma alegoria de esperança numa ordem divina para além da miséria e do sofrimento desse mundo. Um dos mitos mais recorrentes na Europa até ao século XIX, século XX, era o que dizia que os judeus raptavam crianças para as torturar e crucificar. Até Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, refere um judeu que teria feito esse ato bárbaro. O antissemitismo estava em voga no mundo ocidental desde desde a Idade Média, mas tinha tido um renascimento forte em meados do século XIX e esteve em força e de forma muito marcada até ao fim da Segunda Guerra Mundial. Os judeus eram acusados de serem falsos, hipócritas, gananciosos, exploradores do, entre aspas, bom povo cristão. E no início do século XX, pouca gente sabe que a Rússia, com cerca de 1 milhão de judeus, tinha quase metade dos judeus existentes no mundo. É verdade que até ao século XVIII os czares e a Igreja Ortodoxa proibiram os judeus de viverem sobre aquilo que chamavam o solo sagrado da Rússia, mas no século XVIII a Rússia vai estender o seu império até territórios polacos e turcos e integrou no espaço dos czares as maiores comunidades judaicas do mundo, porque tradicionalmente a Polónia, Lituânia, que teve muito tempo ligada à Polónia, e o Império Turco eram as zonas de maior tolerância para a população judaica e onde se juntava justamente a maior população de origem judaica oriunda das várias partes do mundo. A política dos czares no século XIX era bastante oscilante, mas de um modo geral inclinavam-se para a intolerância. E sempre que havia algum problema político, organizavam-se os chamados pogroms, portanto, que eram, de certa maneira, ações agressivas organizadas pelas próprias autoridades, na qual participavam a polícia e gente acicatada pelas autoridades para atacarem e destruírem as comunidades judaicas e os seus bens. O resultado é conhecido, enfim, de vários filmes de Hollywood, que foi a imigração em massa de judeus para a América e também para a Palestina. Isto explica porque é que hoje nos Estados Unidos a maioria da população de origem judaica seja do grupo Askenazi, portanto do grupo que vem da Europa de Leste, e não do grupo Sefarad, oriundo da Península Ibérica. Geralmente, quando aconteciam estes pogroms, os livros e as escolas judaicas eram encerradas, as sinagogas e as casas saqueadas ou destruídas, mas, apesar das mortes, apesar da perseguição, os judeus mantinham sempre a sua cultura e individualidade. E depois, geralmente, podia-se seguir um período em que existia alguma tolerância, alguma paz, até porque as elites russas precisavam muito dos judeus como comerciantes ou como banqueiros, e havia uma coisa que eles nunca conseguiam negar, é que era uma comunidade particularmente trabalhadora, particularmente culta e particularmente empenhada em melhorar as suas condições de vida. Mas, como vemos, até autores inteligentes como Dostoiévski eram antissemitas, tal como os czares, o clero ortodoxo e podemos dizer que praticamente todo o povo russo naquele tempo. Bom, Marc Chagall nasceu em 1887 em Vitebsk. Este quadro também é chamado A Cruz de Vitebsk,
Era uma pequena aldeia junto à Lituânia, tinha nessa altura, ele nasceu em 1887, cerca de 60 mil habitantes, 30 mil, portanto metade eram judeus. Viviam numa situação muito especial, porque até para irem a São Petersburgo os judeus precisavam de uma autorização especial das autoridades. Marc Chagall, que vinha de uma família muito pobre, o pai trabalhava numa peixaria que vendia peixes de rio, conseguiu, com várias desculpas, ou porque ia trabalhar como criado particular de um senhor, ou vinha pintar letreiros, conseguiu vir a São Petersburgo com autorizações oficiais várias vezes e conseguiu juntar dinheiro para trabalhar na Academia de Belas Artes. E terá sido, eventualmente, talvez o único judeu, ou o primeiro judeu, pelo menos, a conseguir fazê-lo. Aliás, ele escreve que para ele, em São Petersburgo, foi uma surpresa verificar que a maioria dos russos era tão miserável como ele, porque os judeus, ao contrário dos judeus da Alemanha, por exemplo, que formavam uma elite, ou mesmo aqui em Portugal, na Polónia e na Rússia, no Império Turco, de um modo geral, a maioria dos judeus eram bastante pobres, quando não mesmo miseráveis. Já vimos que em 1910 ele vai para Paris, ele consegue a bolsa com o apoio de um judeu rico, tinha nessa altura 23 anos, e em Paris ele ficou surpreendido pelo elevado número de artistas de vanguarda que eram judeus como ele, por exemplo, Amadeo Modigliani, Chaim Soutine, Leon Bakst, dos ballet russos, Jacques Lipchitz, etc. Seria muito cansativo enumerá-los a todos, mas realmente Chagall destacou-se de todos os outros pelas marcas específicas das suas obras, onde refere as suas origens russo-judaicas, que ele ostenta com orgulho e que os outros, de um modo geral, faziam por esquecer, conhecendo a má fama e às vezes a hostilidade mesmo que havia para com os judeus. E rolos da Tora, candelabros de 7 velas, rabinos, sinagogas, estão presentes em toda a sua obra. Aliás, muita gente só se familiarizou com a cultura judaica a partir da obra de Marc Chagall. Olhando para o quadro, do lado esquerdo há um pequeno bairro de casas que parece tirado de uma pintura cubista de Picasso ou de algum dos seus seguidores. As casas parecem flutuar, algumas estão viradas do avesso ou a arder com fogo. Representam a destruição das casas de Vitebsk num dos pogroms a que Chagall assistiu. Aliás, no dia em que Chagall nasceu, houve justamente um pogrom na sua pequena aldeia. Mesmo assim, os judeus locais mantinham-se rigidamente apegados às suas tradições. Aliás, uma curiosidade, que como os judeus proibiam qualquer tipo de representação, Chagall só viu pela primeira vez um quadro aos 19 anos. É verdade que existiam ícones na igreja local, mas as comunidades cristã e judaica viviam rigorosamente separadas. Compreendemos que foi preciso muita tolerância familiar para que ele pudesse estudar pintura, quando ele pintou este quadro ele já tinha 51 anos e uma carreira já feita, já era um pintor conhecido, já vendia muito bem e era talvez dos autores mais conhecidos dentro da pintura moderna mundial. Recordemos, mais uma vez, que o quadro foi feito após o choque que ele teve pessoalmente a Kristallnacht. Em frente à sinagoga que arde à direita, há aliás homens em traje nazi, um deles tem mesmo um boné das SA. Na primeira versão do quadro as figuras estavam claramente identificadas como nazis. Depois Chagall optou por uma abordagem mais discreta. Ele queria obrigar o espectador a uma leitura mais lenta e assim também mais profunda do quadro. Também o homem barbudo de azul tinha no início uma inscrição que dizia Ich bin Juden, portanto, eu sou judeu, que ele também posteriormente apagou para que a mensagem passasse de forma mais lenta e não de maneira tão óbvia, para obrigar o espectador a algum esforço mental.
Já o Homem de Negro, com a tora, é claramente um rabi em fuga. Note-se que as figuras judaicas aparecem trajadas à maneira do século XIX russo, como aliás ainda hoje aparecem vestidos muitos judeus ortodoxos. Chagall queria mostrar que a perseguição aos judeus não era um exclusivo dos nazis de 1938. E daí a dificuldade de situar a cena no espaço ou no tempo. Isto foi propositado, esta cena podia-se ter passado em qualquer altura, em qualquer local não digo porque há algumas referências russas, mas em muitos locais poderia ter-se passado, e nem sequer ao horizonte, justamente para que não possa haver uma identificação clara do local onde tudo isto se passa. E o resto do quadro é composto por cenas aparentemente anárquicas de destruição e fuga caótica. Estamos mais perto de um pogromo russo do que das cenas urbanas e metódicas da Kristallnacht, que, enfim, tiveram outras características. No canto esquerdo do quadro entra um grupo com bandeiras vermelhas. Praticamente todos os historiadores entendem que ele está a referir-se aos comunistas, que também faziam as suas perseguições e discriminações aos judeus. São conhecidas as discriminações feitas por Stalin. Não nos esqueçamos que Chagall era um desiludido do marxismo-leninismo. O barco atulhado de gente assustada refere-se à imigração forçada para a América. Isto acontecia na Rússia do século XIX e na Alemanha de 1938. Sobre a cruz estão representados os sábios judaicos e a mulher forte. Representam as figuras fundamentais do Antigo Testamento. Os profetas, eventualmente os primeiros patriarcas. As mulheres fortes podem ser Ruth, Esther, Judite, e que aparecem simbolizadas pela figura feminina. Juntamente com o candelabro aceso no centro, em baixo, mostram a perenidade do judaísmo que nem no século XIX, nem em 1938, nenhuma perseguição conseguirá extinguir. Bom, mas o quadro chama-se A Cruz Branca e este é realmente o mais estranho neste quadro. A representação destacada de Cristo na cruz é realmente o mais estranho na obra do judeu, e Chagall faz questão não apenas de mostrar Cristo na cruz, mas também de mostrar a famosa inscrição que escandalizou os judeus, na altura da morte de Cristo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É verdade que em 1938 Chagall tinha origem judaica, mas já tinha abandonado a fé judaica e tinha-se aproximado do cristianismo não enquanto religião, mas enquanto filosofia de vida. Aliás, ele colaborou muito em arte cristã, por exemplo, os vitrais das catedrais de Chartres e de Reims, que foram refeitos depois da guerra, são da sua autoria. Na realidade, ele não seguia nenhuma religião instituída, mas, segundo as suas próprias palavras, eu passo a citar, para mim a Bíblia significa apenas uma coisa, é a mais importante fonte material para a poesia. O Chagall pintou 12 vezes Cristo na cruz. A primeira foi logo em 1912, onde mostra Cristo com o corpo de uma criança. Ele via em Jesus Cristo não um Deus, mas um homem admirável cujas ideias, desde que bem aplicadas, seriam as únicas capazes de redimir a humanidade. Muitas vezes representam os judeus da sua infância pregados na cruz, como símbolos do seu sofrimento. O Chagall evitou sempre envolver-se em movimentos políticos ou sociais. Teve aquela passagem pelo governo comunista, mas foi uma coisa muito breve. Nem sequer aderiu ao sionismo, o movimento que pretendia a independência de Israel. Levou sempre uma vida pacata, longe das confusões, na felicidade do seu casamento, pelo menos até 1944, e era um homem que falava pouco, dava poucas entrevistas, não dizia muito de si próprio, mas é na pintura que ele nos mostra as suas inquietações mais íntimas.
E neste caso ele mostra a perseguição aos judeus como resultado da maldade eterna da humanidade, do qual apenas a mensagem cristã se pode destacar. Ele liga o sofrimento de Cristo ao sofrimento dos judeus, mostrando que a solução para a eterna maldade estava justamente em Jesus Cristo. Note-se que um ano antes, em 1937, Picasso tinha pintado o famoso quadro Guernica, que para o Picasso, que era um comunista, confesso, era uma denúncia dos crimes nazis, nomeadamente com a destruição pela legião Condor de bombardeiros alemães nazis, a destruição da cidade de Guernica nos Países Baixos, no País Basco. Mas Picasso não apresenta soluções, faz uma denúncia, mas não apresenta soluções. Chagall foi muito mais passivo do que Picasso na vida pessoal, mas mostra uma solução. E a solução para ele está no cristianismo enquanto filosofia de vida. Que seja um judeu ateu a fazer esta proposta torna o quadro muito mais interessante. A grande diferença é que Picasso tinha os seus defensores entre a esquerda europeia e a Guernica tornou-se um dos ícones da pintura do século XX, é talvez um dos quadros mais famosos da arte moderna, até porque foi exibido na Exposição de Paris de 1937 e deixou realmente uma marca em toda a cultura europeia da época. O quadro de Chagall, quando foi pintado, não agradou praticamente a ninguém. Não agradou à esquerda porque supostamente era um quadro religioso, não agradou aos judeus porque tinha Cristo representado, não agradou aos cristãos e à direita em geral porque abordava de forma muito clara uma crítica ao nazismo e ao sofrimento do povo judeu. Hoje em dia tendemos a ver o quadro de outra maneira, tendemos a ver estas apreciações como francamente injustas e, é o Papa Francisco quem dá o exemplo ao destacá-lo como a sua obra favorita de toda a história da pintura, mostrando Jesus Cristo como o único capaz de redimir o sofrimento humano e a maldade inerente desde sempre na humanidade russa, alemã e, infelizmente, não apenas russa e alemã.